Gente, eu estou trazendo aqui um exercício para a gente calcular então os pontos críticos. Ele está dizendo para determinar e calcular os pontos críticos dessa função xy, 3x à quarta mais 8x ao cubo menos 8x quadrado mais 6y ao quadrado mais 12y igual a 4. Opa, aqui menos 4 não é igual, tá? Aqui é menos 4. Muito bem, para que a gente possa fazer a análise e classificar os nossos pontos críticos, eu vou passar 3 passos aqui, tá? Em primeiro lugar, nós temos que calcular a nossa derivada de primeira ordem da função. Então, derrom da função em relação a x, derrom da função em relação a y, derrom da função em relação a z, e assim por diante, depende de quantas incógnitas variáveis vocês tiverem, ok? Aí nós igualaremos essas funções de primeira ordem a zero, no caso aqui f de x, f de y igual a zero, e aí nós teremos xc, que eu vou chamar aqui de x crítico, e aqui y crítico, ok? X e y crítico são os pontos, os candidatos a ponto crítico. Eles ainda não são os pontos críticos, eles serão averiguados. Segundo passo, nós faremos a matriz hessiana com os candidatos a ponto crítico que nós encontrarmos aqui de x e de y, ok? Essa matriz hessiana ela é calculada com derivada de segunda ordem em relação a x da função, derivada de segunda ordem de y em relação a x da função, derivada de segunda ordem de x em relação a y e derivada de y em relação a y, ok? Aí nós fazemos o determinante, que é essa multiplicação aqui. Para cá você soma, para cá você diminui, você subtrai. E por último, isso aqui dá um pouco de trabalho, tá, gente? É um pouquinho mais extenso. Mas por último nós analisamos o valor da matriz hessiana. Se a matriz hessiana ela for menor do que zero, nós temos o ponto que nós chamamos de cela ou inflexão. Ok? Se nós tivermos uma matriz hessiana maior do que zero, nós vamos analisar as nossas matrizes, as nossas derivadas de segunda ordem em relação a x. Se ela for maior do que zero, então nós teremos um gráfico, uma parábola com pontos positivos, e aqui a gente marca o nosso pontinho de mínimo, nós sabemos que é um ponto mínimo. Nós analisamos também a nossa função, a nossa derivada de segunda ordem de x, se ela for menor do que zero, então nós teremos uma parábola com boca para baixo, é sinal negativo, então nós sabemos que nós teremos um ponto de máximo. E se a nossa matriz hessiana for igual a zero, não podemos afirmar, não podemos concluir nada em relação a ponto mínimo ou ponto máximo. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos começar aqui pelo primeiro passo, que é calcular a matriz de primeira ordem da função, e nós já vamos fazer agora. Em relação a x primeiro, deriva tudo que for x, o que não for x é y, vai ser constante, nós vamos zerar. Então 3 vezes 4, 12, x ao cubo, mais 24x ao quadrado, menos 36x, mais 0, menos 0. Isso aqui vai ser igual a 12x ao cubo, mais 24x ao quadrado, menos 36x. Essa é a nossa derivada de primeira ordem em relação a x. Agora nós vamos calcular a derivada de primeira ordem em relação a y. É a mesma função. O que não for y vai zerar. O que for y vai ser derivado. 0 mais 0 menos 0, mais 12y, mais 12 menos 0. Isso aqui vai ser igual a 12y mais 12. Ok. Já encontramos as nossas derivadas de primeira ordem em relação a x e em relação a y. Agora nós temos que zerá-las, ok? Isso aqui
f de x, isso aqui f de y. Vamos zerar f de x e vamos zerar f de y, estamos no primeiro passo. F de x é igual a 12x ao cubo mais 24x ao quadrado menos 36x igual a zero. Ok? Então vamos lá. Fazendo essa conta, nós podemos tirar... Agora aqui, gente, que exige talvez um pouco mais de perícia de vocês, tá? De habilidade. Nós só temos x aqui, então nós vamos colocar esse x em evidência. Ok? Ou seja, além de só ter x, todo mundo aqui é dividido por 12. 12, aqui é 12 vezes 2, aqui é 12 vezes 3. Precisa enxergar isso aqui. Talvez aqui dê um pouco mais de trabalho. Então vamos colocar o 12x para fora, em evidência, e passar a dividir todo mundo aqui dividindo pelo 12x. Então 12x dividido ao cubo dividido por 12x, vai sobrar só o x ao quadrado. Mais, aqui vai sobrar 2x, e aqui vai sobrar menos 3, igual a zero. Pois bem, nós temos aqui uma função de primeiro grau, equação de reta, e aqui nós temos uma de segundo grau, que é Bhaskara, com boca para cima, porque o sinal aqui do A é positivo, tá? Então nós vamos fazer aqui os dois casos, 12x igual a zero, e do outro lado, x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Aqui, x vai ser igual a zero, e aqui vocês vão ter que calcular Bhaskara, que é menos b, mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Aqui é a, né? Aqui é b, aqui é c. E vocês vão encontrar duas raízes, x1 e x2. Então a raiz x1 ela vai ser 1 e a raiz x2 ela vai ser igual a menos 3. Podem fazer as continhas aí depois para conferir, ok? Certo, então vamos lá agora fazer f de x, de y igual a zero. F de y ela é 12y mais 12 igual a zero. Essa daqui é um pouquinho mais simples, então nós temos 12y igual a menos 12, onde y vai ser igual a menos 1. Nós encontramos os nossos candidatos a ponto crítico, que são de x e de y, ok? Quem são eles? O x0, o x1, x2, que é menos 3, e o y, ok? Então eu vou chamar aqui os meus, para a gente não se perder, tá? Os meus pontos críticos de P1, ponto crítico 1, ponto crítico 2 e ponto crítico 3. E eu vou fazer os pares aqui. Então, o primeiro que eu achei, x é 0. Eu só tenho um y, tá, gente? Então, menos 1, então eu vou ter que combinar todos. O meu ponto 2 vai ser 1 e menos 1 para o y. E o meu ponto 3 vai ser menos 3 e menos 1 para o y. Aí estão colocados os meus pontos críticos, tá? Primeira etapa está cumprida. Vamos só fazer uma divisãozinha aqui. Segundo passo. O segundo passo vai ser o cálculo da minha matriz hessiana. Opa, tá aqui. Da minha matriz hessiana. Eu já tenho os meus pontos críticos, mas eu não tenho as derivadas de segunda ordem em relação a x, em relação a y. Então eu vou precisar calculá-las, porque eu já tenho as derivadas de primeira ordem aqui. Então vamos lá. Vamos fazer então a derivada de segunda ordem de x em relação a x. A minha derivada que eu vou usar aqui em relação a x é essa. Então ela vai ser igual a 12x ao cubo mais 24x ao quadrado menos 36x. Está aqui copiado. Vamos derivá-la. Isso aqui vai ficar igual a 36x ao quadrado mais 48x menos 36. Essa é a minha derivada de segunda ordem de x em relação a x. Agora a minha derivada de segunda ordem de y em relação a x. A gente lê sempre da direita para a esquerda, tá, gente? De y em relação a x, segunda ordem. A minha derivada de y em relação a x é essa mesma função, e onde tiver y, eu vou fazer a derivada, ok? Copia aqui, então, a mesma função, porque é em relação a x, né? Tá aqui, 12x ao cubo mais 24x quadrado, menos 36x.
E onde tiver y, eu vou derivar. Onde não tem, que é x, é constante, vai ser igual a zero. Então aqui, por acaso, vai dar 0. 0, 0, 0. Ok? Agora nós vamos fazer a derivada de segunda ordem de x em relação a y. Agora trocou, tá, gente? Aqui é em relação a y. Então eu vou pegar a minha derivada de primeira ordem de y, que é 12y mais 12. Então, 12y mais 12. E vou derivar x em relação a y. Onde tiver x, vai zerar, vai ser constante. Onde tiver y, eu mantenho. Perdão, eu vou derivar... É o contrário. A derivada de x em relação a y. Onde tiver x, eu vou fazer o que não for x aqui. O que for x vai ser derivado, o que não for vai ser constante, tá? Então, isso aqui vai dar 0 mais 0. Isso aqui deu 0. Notem que, como tem que ser, né, pela regra, essas duas derivadas cruzadas, elas têm que ser iguais porque a função é contínua. Se não fosse contínua, não seria igual. E agora, a derivada de segunda ordem de y em relação a y, que é a mesma função f de y. Tudo que for y vai ser derivado. Ok? 12y vai ficar 12 mais 0. Isso aqui vai ser igual a 12. Então agora nós já temos derivadas de segunda ordem. Então agora a gente já consegue preencher aqui a nossa matriz hessiana. Só que assim, tem uma particularidade. Para dentro da matriz eu não posso levar equação de segundo grau ou qualquer outro tipo de equação. Eu preciso substituir isso aqui pelos meus pontos críticos já encontrados, ok? No caso são 3 pontos, então P1, P2, P3. Então vamos colocar aqui. P1 é 0 e 1. P2 é 1 menos 1. P3 menos 3 menos 1. Pegamos essa função e substituímos. Só lembrando, tá, gente? X e y, x e y, x e y. Ok? Vamos pegar essa função aqui, que é a única que não está pronta ainda. 36, 0 ao quadrado, mais 48, 0, menos 36. 0, 0. Então, sobrou 36. Que é f, que é a função, a derivada de segunda ordem em relação a x. Muito bem. Vamos lá agora para a mesma equação, substituindo por 1. 1 ao quadrado, mais 48 vezes 1, menos 36. 36 mais 48, menos 36. Isso aqui vai dar 48. Ok? Esse aqui vai ser o meu segundo ponto. E agora, para o ponto 3. Menos 3 e menos 1. 36 menos 3 ao quadrado, mais 48, que multiplica menos 3, menos 36. Isso aqui, menos com menos dá mais, dá 9. 36 vezes 9, mais 48 vezes menos 3, nós teremos 144. Ok, então nós faremos agora o cálculo da nossa matriz hessiana com esses 3 candidatos que nós achamos para a derivada de segunda ordem de x em relação a x. Então vamos passar aqui para a próxima folha, fazer uma divisãozinha aqui. E vamos para o terceiro e último passo, que é a matriz hessiana. Então, matriz hessiana, vamos colocar aqui do primeiro ponto que nós temos lá, que era 0 e menos 1, ok, gente? Então, para 0 e menos 1, para P1 nós achamos menos 36. Então, nós vamos colocar, lembra como que era aqui dentro, né? Ó,
f de x, nós encontramos menos 36. Aí nós temos f de xy, que é 0. Do outro lado, f de yx é 0. E aí f de y, no nosso caso, é 12. Nós vamos calcular o determinante. Aqui é negativo, aqui é positivo. Então vai ficar menos 36 vezes 12 menos 0. Isso aqui vai ser igual a menos 432. Opa, 400. Isso aqui é igual a menos 432. 432, ele é um número negativo, portanto, ele é menor do que 0. Então, pela regrinha, quando é menor do que 0, nós temos um ponto de sela ou inflexão. Ok? Ponto 2. Menos 3 e menos 1. Para o menos 3 e menos 1, a nossa matriz de segunda ordem de x em relação a x é 144. Ela vem aqui, o resto era 0, né? E o 12. O mesmo esquema, mais e menos. Então, 144 vezes 12 mais 0. Então, para o nosso ponto menos 3 e menos 1, nós encontramos 1728. 1728 é positivo, ele é maior do que 0. Sendo maior do que 0, então nós temos um ponto de mínimo, ok? f de xx ele deu maior do que 0, então nós temos um ponto de mínimo. Sabemos então que esse ponto é mínimo. E por último, mas não menos importante, o ponto 1 e menos 1. O ponto 1 e menos 1, cadê? Está aqui, nós temos 48. Então, 48 aqui é 0 e aqui é 12. Ok, gente? O 12 é aqui, tá? Nós estamos preenchendo com esses resultados que nós encontramos aqui, ok, gente? Fazendo determinante, aqui é mais, aqui é menos, 48 vezes 12 menos 0, nós teremos 576, que é maior do que 0. Então aqui f de x em relação a x, matriz determinante de segunda ordem, também é maior do que 0. Nós também temos valores positivos, nós temos também um ponto de mínimo. Muito bem, gente. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso cálculo de pontos críticos através de matriz hessiana. E qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo. Obrigado.